Van, eu sento para meditar, eu quero muito meditar, mas eu não consigo. O que que eu faço para melhorar isso? Que caminho que eu posso seguir para começar a meditar de verdade? Esse tema é um tema muito legal. E eu vou te dizer uma coisa. Nessas semanas que eu estou fazendo os atendimentos do programa Virada, tem sido muito interessante conversar com as pessoas sobre a dificuldade que cada uma delas tem de meditação. E até agora, só uma dessas pessoas que eu tenho atendido, a gente começou a prática meditativa logo de cara. Sabe por quê? Porque todo mundo acredita que não consegue meditar. Se esse também é seu caso, então vem cá que esse episódio é para você. E se é o caso da sua amiga, da sua mãe, do amigo, de alguém, manda esse episódio para essa pessoa. E você já sabe, tá no YouTube, ainda não tá inscrita? Se inscreve no canal. Tá lá no Spotify, ainda não me segue, segue a Ayurveda Brasil Podcast, bora pra vinheta e vem conversar sobre como é que eu faço para meditar melhor se eu não consigo e por que será que eu não consigo? Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu não aguento mais tentar meditar e não conseguir, sempre sou um fracasso, acho que isso não é para mim. Foi assim que começou uma das conversas que eu tive nos atendimentos do programa Virada que eu tô fazendo. Então, isso foi muito interessante, assim, porque a gente começou por aí, mas a gente deslanchou, né, pensando em possibilidades de como é que a gente consegue ir avançando nesse fluxo que permite que a gente medite, né, em algum momento da nossa vida. A primeira conclusão, né, que a gente nem precisa pensar muito, que o mundo já nos indica, né, essa ideia de que a gente vive numa sociedade imediatista, a gente vive na sociedade dos resultados. Quando você vai contar uma coisa para uma pessoa, ela não quer saber o seu processo, o seu fluxo, como é que foi a trajetória para você chegar nisso. Não, ela fala assim, tá, e você já teve resultado? Qual que é o resultado? Como é que você está se sentindo? Cara, anota isso que é muito importante. Quando a gente sai do mundo de bater metas e vem para o mundo do Ayurveda e do Yoga, para a vida real, a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas que a gente está acostumada. E uma dessas desconstruções é exatamente essa. Qual é o resultado? Porque o resultado ele virá e ele vai ser potente, ele vai ser garantido. Se você criar constância, se você criar uma boa experiência. Então a primeira coisa fundamental que a gente precisa urgentemente começar a mudar é a forma como a gente encara a meditação. Porque a gente já vem cheia de conceitos, né, do que é meditar. Só que esses conceitos, essa teoria do que é meditar, esse ouvir dizer, isso daí só vai te atrapalhar. Por quê? Porque você já espera um resultado. Você espera sentar e ficar tranquila. Você espera sentar e silenciar. Você espera sentar e não dar nenhuma ansiedade. Imagina uma pessoa que nunca parou na vida, que vai para lá, para cá, para lá, para cá, vai parar. Claro que ela vai ter uma ansiedade inicial, essa pessoa. Se ela não está acostumada a parar, se o corpo está acostumado a ficar para lá e para cá o tempo inteiro. Minha avó dizia, que você tá aí que nem uma enceradeira desgovernada, né? Ou seja, essa ideia de não parar nunca, quando você para, você vai sentir e tá tudo bem. Essa que é a questão. Então, o primeiro ponto eu sempre digo isso, deixa a expectativa de lado. Agora, o que é deixar a expectativa de lado? É exatamente isso. Esquece o que você ouviu dizer sobre meditação. Esquece essas ideias de que você vai sentar e vai silenciar. Esquece o que você espera da meditação. Apenas vive aquele momento e aquela experiência. E se a minha experiência for de ansiedade, Van? Bom, observa a sua ansiedade. E se a minha experiência for de tristeza, Van? Observe a sua tristeza. Observe, observe e observe. Não luta contra, porque quando você luta contra, você apresentou um desafio para si mesma. O lutar contra é colocar um obstáculo aí no meio. Então você aprende a ser observadora de si mesma e isso vai te dando força, vai te dando a ideia de continuidade, vai te dando a ideia de que aquilo ali não está acontecendo nada, você só está sentada. Todo o resto é criação da sua mente. Então você, consciente disso, você vai ficar sentada ali, observando o que passa e ponto.
Saca? Não fica forçando o silêncio antes do tempo. O silêncio virá quando tiver que vir. E ponto. Simples assim. Tira a expectativa da sala. A segunda coisa que talvez seja muito interessante para quem quer começar a meditar, e que talvez seja muito difícil você ficar ali 5, 10, 15, 20 minutos paradinho no mesmo, mais ou menos no mesmo horário todo dia. E tá, tem gente que não vai conseguir e também tá tudo bem. Então, neste caso, você pode começar pelos pranayamas ou pelas meditações guiadas curtinhas. Mas os pranayamas, que são os pranayamas? São as técnicas de respiração do yoga. Eles vão ser excelentes, porque os pranayamas, eles vão começar a reorganizar o seu metabolismo, tanto fisicamente, porque você vai mandar mais ar, cada dia um pouquinho mais de ar, e esse ar vai então oxigenar as células do seu corpo e diminuir as inflamações, mas não só. Quando você respira, você tem um contato direto com as suas emoções, né? Eu gosto de dizer que a respiração é a ponte direta que leva a gente às nossas emoções. Então, quando você ficar treinando essas diferentes formas de respirar com os pranayamas, o que você está fazendo é mandar potência para diminuir a agitação mental, ainda que você não saiba que esteja fazendo isso. Bom, agora você já sabe. Mas então, treina pranayama, foca no pranayama, que você está fazendo alguma coisa, e tem pranayamas de energização, de relaxamento, tem pranayama de limpeza, tem 1000 pranayamas, né? Então, assim, você foca nisso e você dá uma distração para a mente, mas ao mesmo tempo essa distração favorece o seu corpo físico e também favorece as suas emoções. Saca que existem caminhos para você chegar no mesmo ponto, no mesmo lugar e não pular etapas? Isso é muito importante. Não pule etapas. Vai pouco a pouco aprofundando o conhecimento de si mesma, essa reconexão com você mesma, vai aprofundando pouco a pouco e vai notando as modificações em cada um dos dias, em cada um desses momentos. Esquece o passado e esquece o futuro. Foca só na experiência que você teve naquele momento. Combinado? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!